José Sousa Uva, muito obrigado uma vez mais por participar no Fair Play e antes de mais, uma vez mais também, dar os parabéns por o recente feito que agora foi nos Jogos Olímpicos e começar precisamente por aí, como é que foram e como é que têm sido estes dias depois dessa medalha de prata. Ora, boa tarde. Antes de mais também agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer poder participar no Fair Play. Estes dias depois da medalha têm sido, os dias logo a seguir foram uns dias de muita azáfama, muita solicitação, sobretudo para a Patrícia. Neste momento tentámos resguardar para fazer um mini estágio precisamente para fugir um pouco dessa azáfama e podermos treinar de forma tranquila, porque ainda temos mais 2 ou 3 compromissos até ao final da época e precisamos nos manter focados para que o trabalho possa ser bem feito. Mas tem sido muito bom, tem sido um prazer contactar com as pessoas e usufruir desta medalha de prata que nos foi tão prazerosa de obter e que nos custou tanto a obter. E, como se costuma dizer, vocês estão mesmo a viver um sonho, não? Sim, é verdade, é um sonho por completo. Tínhamos 2 grandes objetivos de carreira com a Patrícia. O primeiro era fazer 15 metros, era o nosso objetivo de carreira e ela conseguiu, portanto, lá temos que pensar noutro. E o outro era realmente um sonho, não era um objetivo, era um sonho, que era um dia conseguir ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. E tudo se conjugou no mesmo dia, o que tem sido maravilhoso, até tem sido difícil digerir bem tanta alegria e tanta consequência boa que tem tido este feito. Mas eu vi nas redes sociais que não é só a Patrícia a saltar, porque o José também dá ali uns toques enquanto a Patrícia está em ação, ou não é assim? Sim, os treinadores ficam nervosos, vivem os momentos e quando os artistas estão em ação, nós tentamos de alguma forma também ajudar de fora com alguns pequenos saltos que sabemos que não têm influência, mas que sobretudo aliviam muito o stress. E no final há o festejo também do feito da Patrícia. E como é que foi também esta experiência em Tóquio, este regresso tão esperado dos Jogos Olímpicos, até porque, como sabemos, tivemos que esperar mais um ano devido à pandemia de Covid-19, mas como é que foi essa experiência em Tóquio? Foi muito boa, foram Jogos Olímpicos diferentes, com grandes restrições, grande controle em termos de regras sanitárias, mas que eu acho que os atletas e os treinadores estavam preparados já para isso. Com o nosso primeiro confinamento percebemos que o mundo, pelo menos nos próximos tempos, vai ser diferente e que temos que estar sujeitos a estas regras, a este controle, a esta imprevisibilidade. E lidámos para isso, treinámos para isso também e as mentes acho que estavam alinhadas para podermos ser sujeitos às regras que fossem precisas desde que os jogos acontecessem. E foi isso que aconteceu. Os jogos aconteceram sem público, o que é sempre uma pena, mas os atletas e os treinadores estavam preparados, estavam focados com o seu trabalho feito e ainda bem que aconteceram, porque acho que se não houvesse jogos isto não tinha o mesmo encanto, né? Porque os jogos são a festa do desporto e é para isso que nós trabalhamos de 4 em 4 anos. José, e a verdade é que a Patrícia, estamos a falar já de uma atleta muito experiente, mas depois também destas conquistas, o que é que o José, enquanto treinador, importa passar nestes momentos à atleta? O que importa passar é que desde que as pessoas trabalhem muito e bem e que tenham paciência, os resultados acabam por acontecer. Temos de nos focar a vida inteira na melhoria pessoal, não pôr o nosso êxito em vencer isto ou ganhar uma medalha, mas em ultrapassarmos a nós próprios. E novos ou velhos, eu acho que se trabalhar muito e bem, mais cedo ou mais tarde acaba-se por colher o fruto desse trabalho. E foi o que aconteceu com a Patrícia. Trabalhámos, tivemos 5 anos para melhorar 1 centímetro do recorde pessoal e depois rapidamente numa prova melhorámos 30 e tal centímetros. Isso não foi obra do acaso, foi dos 5 anos de trabalho e que naquele momento se conjugou tudo para que o nosso trabalho desse fruto. E depois deste feito e também das recentes conquistas que até já falámos em outras oportunidades, na outra entrevista, o que é que também ainda vos falta, se é que ainda falta alcançar alguma coisa a esta dupla que tanto orgulha também aqui o nosso país? O que nos falta alcançar é sempre o mesmo, é saltar mais do que já saltamos.
Portanto, o objetivo de carreira era 15 metros, já fizemos 15 metros e 1, agora passa a ser 15 metros e 2. Portanto, e no dia em que fizemos 15 metros e 2, queremos fazer 15 metros e 3 e por aí fora. Portanto, a nossa filosofia de trabalho é sempre saltar mais, e o que isso trouxer como consequência é ganho. Porque achamos que só nos ultrapassando a nós próprios é que podemos conseguir coisas grandes. E, portanto, primeiro, a Patrícia tem que saltar muito, eu tenho que ser melhor treinador, temos que pôr isso em pista, e o que isso der, há de ser o nosso melhor e há de ter a consequência, mais uma medalha, mais um título, 5 metros, 15 metros e 20, seja o que for, é dar o nosso melhor. José, e que continuem a cumprir esses objetivos. Muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade e pela oportunidade, e muitos parabéns uma vez mais. Muito obrigado e felicidades para o programa. João Vieira, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade e por participar em mais uma edição do Fair Play, em que vamos dedicar aqui ao mês olímpico, com os algarvios que participaram nos Jogos Olímpicos, e também parabéns pelo 5º lugar na prova. Começar precisamente por perguntar o balanço, que balanço é que faz desta prova nos Jogos Olímpicos? Muito boa noite e obrigada por este convite para estar presente neste programa, para divulgarmos os Jogos Olímpicos, e o balanço que eu faço da minha prova. Só posso dizer muito bem dela, porque as coisas correram dentro da perfeição que eu e a minha treinadora tínhamos delineado. O objetivo era conseguir o diploma olímpico e esse objetivo foi conseguido, por isso só tenho que estar contente por esse objetivo ter sido atingido. E a verdade é que o João esteve ali na luta com os, digamos, favoritos à vitória, e só acabou por ver esse grupo afastar-se já ali nos últimos 10 km, portanto foi também ali uma luta renhida em que o João chegou mesmo ao limite dos limites, porque também vi algumas entrevistas em que o João destacava precisamente isso, que foi mesmo aos limites. Sim, por acaso os favoritos não tiveram muito bem, porque eu tinha outros favoritos à prova, além daqueles que ganharam medalhas. Nenhum dos que ganhou as medalhas era favoritos à prova. Eu considerava o francês, o Yon Diniz, um dos favoritos a ganhar a medalha. Os japoneses eram o lote mais credenciado que estava em prova, e o anterior o Ouro Olímpico também estava em prova, por isso eram os principais candidatos. Todos aqueles que ganharam as medalhas, a não ser o Evan Defoe, que é o canadiano que ficou medalha de bronze, tinha sido medalha de bronze do Campeonato do Mundo há 2 anos, era também um dos favoritos, e por isso toda a gente que ficou na frente desta vez são atletas outsiders, e por isso foi uma prova bastante reunida, que levou muita gente a estar agarrada ao ecrã e a ver quem ganhava a medalha. Eu estive nesse lote até 2 voltas do final, onde eu fraquejei nos últimos 2 km, já não tinha pernas, apesar de conseguir manter o ritmo até ao final da prova, mas eles atacaram e eu já não tive forças para ir com eles. Pois, mas e como é que foi também esta... Para os nossos ouvintes, estamos aqui a falar de 50 km, é muito quilómetro. Como é que é aqui a gestão que o João tem que fazer também para gerir da melhor forma esta prova? São 50 km, toda a gente treina para 50 km, mas vamos tendo as nossas condicionantes, e a condicionante destes Jogos Olímpicos foi fazer a prova 800 km a norte de Tóquio, às 5h30 da manhã. Foi bastante cedo, mas com temperaturas a rondar já aos 30 graus logo a essa hora, e por isso nós tivemos todos que treinar para aquele clima que era 30 graus e a umidade a rondar os 80%. Por isso eu preparei-me bastante bem, com diversas etapas durante a época, e tive a felicidade de me correr genialmente a prova e conseguir estar na luta das medalhas até à parte final da competição, do qual eu saio bastante satisfeito com o trabalho todo realizado. Como é que foi esta experiência no Japão? Eu sou um veterano em Jogos Olímpicos, só tenho pena que tenha sido uns Jogos Olímpicos diferentes devido à pandemia, mas de resto nós atletas temos que trabalhar e fazer o melhor, porque se a prova estava agendada, nós tínhamos que lá ir para dar o nosso melhor e conseguir o melhor resultado possível para o nosso país. O João também destacou, vi numa entrevista, que disse que foi uma prova intensa e que até pode ter sido aqui uma despedida dos Jogos Olímpicos. Agora, realmente, e depois também deste sucesso e de várias conquistas,
quais são os objetivos traçados para o futuro do João? O que é que se pode esperar do futuro do João? Toda a gente sabe que o João Vieira está com 45 anos, é uma idade já bastante elevada para ir a uns Jogos Olímpicos, mas eu e a minha treinadora temos uma meta traçada até o próximo campeonato do mundo, mas como faltam 3 anos e vamos ver o que é que vai sair daqui para a frente no panorama do atletismo para Paris 2024, porque não sabemos qual vai ser a distância mais longa da marcha atlética e vou ficar à espera de qual vai ser a prova para poder depois treinar para ainda fazer uma tentativa de ir aos Jogos Olímpicos de Paris. João, muito obrigado e que concretize esses objetivos. Já são muitas as conquistas, mas que continue a somar mais e mais conquistas. Muito obrigado aqui pela participação no Fair Play. Muito obrigado eu e continuo com o vosso trabalho. Muito boa tarde, Yolanda Hopkins, muito obrigado por voltares a participar no Fair Play. Agora, para falarmos dos Jogos Olímpicos, até porque teve um resultado fantástico para ti, com este 5º lugar e o diploma olímpico no Japão, e começar por te perguntar como é que foi essa experiência. Foi a estreia do surf, mas também a tua estreia, claro, nos Jogos Olímpicos. Foi mesmo um sonho tornado realidade, foi incrível, mais do que eu pensaria possível. Mas como é que foi viver esta experiência? Porque nós, entretanto, já tivemos a oportunidade de falar com outros atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos e disseram que sentiram diferenças em relação a outros jogos, precisamente pela pandemia. Mas tu, como foi a estreia, como é que foi viver todo este mundo dos Jogos Olímpicos? E também podes até falar de outros amigos teus do surf que certamente também estavam como tu, porque estavam aqui numa estreia. Pois, eu ouvi de uns colegas da equipa de Portugal também que nos outros anos foi diferente, especialmente a parte de entrar no estádio e ter as pessoas todas ali à volta a olhar para ti. Eles disseram que era uma sensação diferente, mas mesmo assim foi completamente uma coisa de outro mundo. Nós entramos e ter a câmara e a press do lado e as pessoas todas ali japonesas no meio foi mesmo emocionante. Acho que todos sentiram, alguns dos surfistas não do Covid, mas eu fiquei super feliz de ter participado, porque acho que foi uma coisa que me marcou para a vida e eu senti isso e acho que as pessoas até verem ao vivo sentiram isso. A equipa de Portugal foi uma das mais malucas de equipas que passaram de nacionalidades. Foi uma entrada definitivamente marcante. O Nelson e a Telma começaram ali a abanar a bandeira assim de uma maneira mesmo, era como nós estávamos a sentir, eles demonstraram como nós estávamos a sentir. Exatamente. E em relação à prova, 5º lugar, portanto fantástico, diploma olímpico, como é que te sentiste durante a prova e que balanço é que fazes, um balanço deste 5º lugar? Eu senti-me confiante. Eu, logo no início acabei por não apanhar as melhores ondas no primeiro hit, então acabei por ter ir às repescagens basicamente, mas acho que isso fez-me ganhar ritmo para o resto do campeonato e estava-me a sentir bem em cima das minhas pranchas. As ondas acabaram por melhorar ao longo dos campeonatos, e eu não tive grande sorte no último hit, no hit que eu perdi, e acabei por não ter a possibilidade de apanhar nenhuma das melhores ondas que veio, mas às vezes isso é o que acontece, a mãe natureza tem que funcionar connosco, senão não dá, isto não é só de nós. Eu estava a surfar bem, mas a certa onda não veio ter comigo. E obviamente eu estou super feliz de ter feito um 5º lugar nos primeiros Jogos Olímpicos que eu participei e que o surf fez parte. Eu acho que é uma coisa que ninguém vai me poder tirar, mas eu sou muito competitiva, então a medalha estava tão próxima que é difícil deixar essa parte descer assim pela garganta, porque como eu disse, sou competitiva e sabia que eu tinha possibilidade de chegar à medalha. Ficar um sentimento agridoce, no sentido que o 5º lugar é de facto muito bom, mas sentiste que mais um bocadinho até vinha a medalha. Exatamente. Eu acho que
eu acho que se fores um atleta competitivo, isso vai ser sempre acontecer, a não ser que ganhes o primeiro lugar, acho que vai acabar sempre por acontecer. E se for preciso ganhas o primeiro e pensas, bem, mais um bocadinho, eu podia ter feito um tempo ainda melhor, ou podia ter feito isto. Exatamente. Eu acho que isso faz-nos melhorar no nosso desporto, não interessa o desporto seja, mas a competitividade é definitivamente necessária para fazer isto no nível que nós estamos a fazer e isso faz a nossa evolução continuar e ir para a frente. E em relação ao pós-Jogos Olímpicos, como é que foram e como é que têm sido estes dias depois desse excelente resultado? Já estou a cair mais em mim do que é que isso significou. Eu acho que já tinha dito que depois de El Salvador eu não estava bem a sentir o que é que significava, mas como eu estava a dizer, na cerimónia isso começou a assentar um bocado e ao voltar para Portugal eu senti um ambiente completamente diferente. Já tinha sentido um bocadinho depois de El Salvador, mas agora, depois dos Olímpicos, quando eu vou para a praia é definitivamente um ambiente diferente e é incrível. Eu tive montes de crianças virem ter comigo e dizerem que eu sou uma inspiração para eles e eles adoram ver-me surfar e querem começar a surfar. É uma coisa muito que enche o coração mesmo e fez-me sentir mesmo feliz por eu ter tocado a eles dessa maneira. Em relação ao futuro, o que é que segue para a Yolanda Hopkins? É ir em frente, agora já estou com a mente em 2024 de França, mas tenho alguns passos pelo caminho, como chegar ao CT. Eu definitivamente adoraria chegar aos Olímpicos e entrar no CT no mesmo ano, seria um grande objetivo meu. Mas se não for para este ano, vai ser para o próximo. Isto está muito perto e é onde eu vou chegar e é onde eu quero chegar e vai acontecer. A tatuagem dos Jogos Olímpicos, portanto, já ninguém te tira. Isso já está assegurado. Isso já está aqui. Sim, senhor. Yolanda, muito obrigado uma vez mais por participares aqui no Fair Play e uma vez mais também muitos parabéns por este 5º lugar nos Jogos Olímpicos. Obrigada. Ana Cabecinha, Paulo Murta, muito obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade em falar aqui ao Fair Play. Estamos aqui a destacar todos os algarvios que estiveram nos Jogos Olímpicos e aqui temos um 2 em 1. Vocês dois que estiveram então nesta prova dos Jogos Olímpicos e começar precisamente por aí, como é que foram esses dias em Tóquio, como é que foi a experiência? Bom, eu posso começar eu. A experiência foi boa, apesar de tudo, apesar de ter sido uns Jogos Olímpicos um bocadinho diferente do que nós estamos habituados. Claro que nós já temos 3 Jogos Olímpicos anteriores. Estes Jogos a gente foi com uma expectativa e já sabíamos que iria ser diferente devido à pandemia, mas o espírito foi vivido, tudo foi sentido de alguma forma, de forma diferente, mas de alguma forma pelo lado positivo. Por isso o desejo de estar em Tóquio era muito. Normalmente a gente espera 4 anos e agora esperámos mais um, ou seja, o desejo ainda era maior. Depois, claro que nós, a partir do momento que a marcha e a maratona foi posta a quase 900 km de Tóquio, também foi vivido de uma forma diferente. Pela primeira vez nós estávamos longe da aldeia, longe dos colegas, daquele espírito mais concentrado do que é o olimpismo, estava todo mais focado em Tóquio, mas nós tentámos absorver tudo de bom o que pudemos conseguir e por isso acho que daí o salto também foi positivo. Paulo, e como a Ana referiu, ainda para mais, tivemos aqui mais um ano de espera devido à pandemia. Exato, a Ana referiu e bem que nós no ciclo olímpico trabalhamos os 4 anos e este ano foi tudo uma incógnita desde março de 2020, quando começou a pandemia. Vai haver jogos, não vai haver jogos, vai ser adiado para quando, vai ser cancelado. Tivemos alguma esperança quando foi adiado para 2021, mas depois em 2021, nomeadamente em janeiro,
voltou outra vez a mesma coisa da pandemia e sempre com uma indecisão grande na sua realização ou não. E este ano, e estes jogos, pela primeira vez, tiveram 5 anos de preparação. Podemos dizer assim, isto é bom para uns, é mau para outros. No nosso caso, tentámos sempre tirar a parte positiva, que foi, temos mais um ano, então vamos trabalhar mais um ano. No entanto, se tem sido em 2020, provavelmente o resultado final seria diferente e até própria não havia tanta limitação que houve agora. Nós, como a Ana referiu, fomos para Sapporo, 800 e tal quilómetros, quase 900 da aldeia olímpica de Tóquio, ou seja, nós tivemos dia e meio na aldeia, depois fomos 7 dias para Tóquio, para Sapporo, e voltámos 3 dias a Tóquio. Enquanto estivemos em Sapporo, nada mais do que foi um campeonato do mundo de atletismo, porque só estavam lá maratonistas e marchadores. O espírito nos jogos que normalmente se cria, e este ano muito positivo, que é a partilha mesmo com outras modalidades, com outros saberes, com outras formas de estar para a competição. Nós tínhamos as 17 modalidades e só tivemos contacto com 3 ou 4 praticamente, porque quando chegámos alguns estavam a acabar e a regressar, já nem tivemos com eles. Depois muito desenvolveu ali no meio, mas depois quando nós chegámos apenas só estava o ciclismo e a canoagem. Mas ainda conseguiram dar lá uma volta ou era mesmo fechado? Nada, absolutamente. Nós nem à frente do hotel conseguimos ir. Nós chegámos na frente do hotel porque em Sapporo estávamos no hotel, nós estávamos na aldeia. A aldeia era um pouco mais prático. Nós andávamos dentro da aldeia, dentro da parte comercial, a parte de restaurantes, podia-se treinar lá, ir à parte mítica dos anéis olímpicos, e estamos a falar de uma aldeia olímpica mais ou menos com sei lá, 8, 10 hectares, 8, 10 campos de futebol. Mas em Sapporo não. Sapporo era autocarro, entrávamos no hotel para irmos almoçar ou jantar, ou pequeno almoço, era num hotel ao lado, em que havia uma estrada em que nós passávamos num sentido e vinhamos noutro, tudo controlado com polícias, tudo controlado com baias. Recordo-me, Ana, conta lá a história, Ana, de um dia que puseste o pé. Foi em cima de um prédio que estava ao lado, que estava a chover, e o segurança mandou-me sair de lá porque não era lá que eu tinha que estar. Eu tinha que estar no sítio entre a baia e onde a gente tinha que passar. Exato. E começou a fazer um grande filme que eu tinha que sair dali muito aflito. E eu estava a ficar à chuva, à espera que o semáforo mudasse para ver, para poder passar a estrada para ir para o hotel. Eles eram muito rigorosos nesse aspecto e eu tive que treinar o meu treino da manhã, eu tinha que treinar, porque o hotel era um oval e era tipo uma torre grande, e à volta tinha 100 metros e o meu treino da manhã eu corria 20 minutos, 25 minutos à volta no meu andar, no quinto andar, que é onde Portugal estava, para poder treinar, porque eles não me deixavam treinar na rua. E para ir treinar, o percurso onde a gente treinava era a 20 minutos, 25 minutos de autocarro, e para fazer 20 minutos, 25 minutos no treino da manhã, eu não estava para estar a desgastar-me de autocarro, 25 minutos para lá, 25 minutos para cá. Então preferi fazer, tinha 100 metros à volta do hotel no quinto andar, e eu andava ali às voltas, e foi assim que a gente tiveram que arranjar essa adaptação, não é? Exato, porque era um desgaste muito grande do sítio onde íamos treinar e já ia para lá da parte da tarde, por isso não me era... Fui lá uma vez e vi que não era rentável para mim, até muito pelo contrário, então decidi, não, Murta, mas na rua eles não deixavam completamente a gente treinar, não podíamos treinar, nem à volta do hotel na rua. Isso acabou por também ser um obstáculo para vocês depois para a prova, não é? Claro. Sim. Sem sombra de dúvida, logo o espaço onde foi indicado para podermos treinar. O espaço era um complexo olímpico de 1972, se não me engano, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Era uma pista que não era pista de atletismo, era uma zona onde eles fazem a pista de gelo, em cimento. Eles apenas colocaram pinos a limitar tipo 400 metros um perímetro e 550 outro. E depois era por fora, entrávamos e saíamos desse complexo, e por fora apenas a primeira estrada que estava a circundar
Portanto, o parque era muito giro, havia muitas estradas à volta, sei lá, poderíamos ter ali circuitos de 4, 5 km à volta, e não estávamos limitados a 900 metros. Pior ainda era que quando havia períodos da manhã ou da tarde que juntavam-se vários atletas lá, nós estávamos lá, se contarmos assim globalmente, 60 em cada uma das provas, daria 180 nas 3 provas, mais 85 na maratona feminina e 105 na maratona masculina, ou vice-versa, não sei bem, eram 400, 500 atletas, mais os staffs. Portanto, e às vezes andavam quase a bater uns nos outros. E nós questionámos e dissemos que podíamos ir para outros sítios. Não, é assim, é aqui, estamos limitados a este espaço, nada. Na aldeia olímpica, portanto a aldeia olímpica é os tais 6, 7 hectares que haviam, mas andavam espalhados, havia muitas estradas, havia muitos caminhos, aquilo é um aldeamento, portanto, novo, com os prédios onde estava colocada a residência, mas havia bons espaços, boas estradas para podermos treinar. Em Sapporo, limitadíssimo nisso, e que foi uma condicionante, nomeadamente mental. E eu penso que mentalmente... Sim, por toda essa questão também acaba por fazer mal mesmo, claro, a nível psicológico. Uma hipótese que era, ou estavas no estádio ou estavas dentro do quarto. Não havia cá meio termo, não havia uma loja, não havia um centro comercial, não havia um espaço de lazer. Por exemplo, coisa que havia em Tóquio, onde Portugal tem um espaço, o Espaço de Portugal, com uma sala grande, onde havia televisão, que estavam a dar as modalidades todas, onde havia revistas, onde havia o café português, onde havia uma bebida, onde havia puffs espalhados pelo chão, em que as pessoas, uns contactavam com os outros, contavam as suas experiências. Em Sapporo, ou era treino, ou era dentro do quarto, 2 a 2. Acabaram por ser uns jogos diferentes em todos os sentidos, mas Ana, perguntar-te como é que também, que balanço é que faz aqui da prova, 20º lugar nos 20 km marcha, que balanço é que também fazes? O balanço, eu ontem, acho que foi ontem só mesmo que me caiu a ficha, fui 20ª, porque ontem quando saí à rua eu vejo as pessoas, o carinho das pessoas, a dar-me os parabéns, que o 20º lugar foi bom, foi mesmo aqui em Vila Real, que eu não sou daqui, e as pessoas a darem-me os parabéns, e ontem quando um rapaz me dá os parabéns e diz o 6º lugar foi bom, e eu corrigi a dizer que não tinha sido sexta, que sexta foi há 4 anos, ele deve ter visto o resultado há 4 anos atrás, e costumo dizer que tinha sido 20ª, e isso caiu-me um bocado. Não é que o 20º lugar seja mau. Claro, estamos a falar, quer dizer, de Jogos Olímpicos. Exato, que eu fui para lá este ano e os últimos 2 anos, devido à pandemia, e antes eu não tinha feito grandes marcas e não tinha feito provas para poder mostrar o resultado que eu estava a ler. Eu fui para lá com uma 30, uma 35 deste ano que fiz no Campeonato Nacional, fui ao Campeonato Nacional fazer um treino mais longo. Ou seja, o salto não posso dizer que foi negativo, foi positivo. Fui para lá tinha a 30ª marca ou a 20ª tal marca. A 42ª. Olha, então a 42ª, eu fui 20ª, dei voltas de avanço a atletas que tinham melhor marcas que eu este ano. Ou seja, por esse lado eu vejo que eu sofri, mas essas atletas sofreram mais que eu e essas sim fizeram um resultado menos bom. O meu resultado não posso dizer que foi mau, mas claro que os outros resultados que eu tinha dos outros jogos... eu não treinei tão mal, apesar de tudo o que passei este ano, eu até fiz a última preparação, até me senti bem, treinei bem. Eu cheguei lá, fiz grandes treinos, eu estava à espera, sinceramente, de fazer uma melhor classificação, nem a marca, não estava a pensar em marca, estava a pensar no melhor lugar, mas pronto, com o calor e com a umidade e tudo mais que a prova foi-se desenrolando, as minhas pernas, a partir dos 10 km, deixaram de me corresponder. Eu liguei o meu piloto automático, como o Murta costuma dizer, e eu só queria era cortar a linha de meta e chegar ao fim. Eram os Jogos Olímpicos e foi para isso que eu treinei e não ia desistir, não ia à mínima dor, eu iria a parar, eu tinha que chegar ao fim, e então foi isso que fiz. Dei mesmo o meu máximo, porque pela primeira vez, ao fim de tantos anos de fazer 20 km, eu passei mal, tive que ser observada pelo médico, por um médico até de outro país, porque nós infelizmente também não levámos o nosso médico. E é porque fui mesmo, o médico disse mesmo que eu tinha ido mesmo às minhas reservas, ou seja, eu fui mesmo
passei mesmo muito mal no final da prova, por isso é sinal que dei tudo o que tinha na competição. E depois também como é que o Paulo viveu e vive estas provas, porque recordo que ainda há pouco tempo falámos, por exemplo, com o José Sousa Uva, e ele dizia que enquanto a Patrícia salta, ele faz o gesto a acompanhar o salto da Patrícia, e explicou que de facto um treinador, na medida do possível, vive a prova, porque pronto, não tem uma influência direta no sentido de não estar na pista, mas que vive muito a prova. Não, no nosso caso é diferente, existe mais o contacto direto. Exatamente. Porque existe em cada volta, neste caso eram voltas de 1000 metros, e eram sempre de 1000 metros, e em cada volta existe uma zona de refrescamento e abastecimento. Exatamente. Existe uma zona de refrescamento em que o atleta vai lá e é dado pela organização, tem a ver essencialmente com águas e esponjas e líquidos que não sejam pessoais, de hidratação. No outro lugar, que é uma mesa própria, onde nós temos o que a Ana idealizou com o nutricionista e comigo, no sentido de poder ir melhorando a sua performance, quer a nível de hidratos, de bebidas isotónicas, de hidratos. Ali era muito a questão do gelo, do frio, as toalhas térmicas que punha à volta do pescoço, o chapéu, que tínhamos 2, dava-me um e ao mesmo tempo dava-lhe outro, já com gelo, posto em abas preparadas para isso lateralmente e atrás, de forma a minimizar o calor. Portanto, e o contacto é muito mais direto, sem dúvida. É de volta a volta, é de 4 minutos e 40, 4 minutos e 30, em 4 minutos e 30. Paulo Murta e Ana Cabecinha, muito obrigado pela disponibilidade e por participarem aqui no Fair Play, e uma vez mais também parabéns por essa participação nos Jogos Olímpicos. Obrigada, muito obrigada. Ok, obrigado, e estamos sempre disponíveis, sempre que acharem que podemos dar algum contributo para pelo menos divulgar quer a modalidade, quer a disciplina, quer esta mítica, o que é os Jogos Olímpicos, estamos sempre disponíveis. Obrigado. José Costa, muito obrigado por participar no Fair Play. Antes de mais, também dar os parabéns por esse diploma olímpico garantido nestes Jogos Olímpicos no Japão, e começar precisamente por aí. Como é que foi viver estes Jogos Olímpicos no Japão, sabendo que tivemos que esperar aqui mais um ano devido à pandemia, mas como é que foi esta experiência? Olha, foi uma experiência gira. Deixa-me agradecer do convite para estar no Fair Play. Sou um orgulhosamente algarvio e, portanto, orgulhosamente estou aqui. A experiência é uma experiência, é a minha segunda vez, foi a minha segunda vez nos Jogos Olímpicos. Para nós, vela, foi diferente em relação ao Rio de Janeiro, porque nós ficámos numa vila olímpica satélite, só para a vela, visto que Tóquio em si não tem mar. E portanto foi bastante diferente, só por aí foi bastante diferente dos Jogos Olímpicos anteriores. Se a isso adicionarmos o fator vírus, pandemia mundial, então aí foi bastante diferente. Fomos controlados todos os dias, não tivemos qualquer contacto com a população, nem com qualquer outro local, a não ser aquele que estritamente necessário teríamos de pisar. Portanto, pisamos o aeroporto, os autocarros nos levaram à vila, a vila, os autocarros para a marina, e todo esse trajeto contrário. Não tivemos mais nenhum contacto com a população, nem com qualquer tipo de estrutura ou infraestrutura do país. E, portanto, como devem imaginar, é um choque grande com a realidade, com qualquer realidade. Até agora. E nós também já tivemos a oportunidade de falar com o Paulo Murta e a Ana Cabecinha, que estiveram na parte da marcha, e eles contavam precisamente isso, que sentiram uma grande diferença em relação a outros Jogos Olímpicos, porque não estiveram na aldeia olímpica. Onde eles estiveram foi numa outra zona do Japão, e por isso sentiram, porque também, tal como tu, já tiveram outras experiências em Jogos Olímpicos, e sentiram que faltou isso, que se for preciso até é uma das coisas mais importantes nestes Jogos Olímpicos, que é reencontrar outros atletas, o convívio, a aldeia olímpica, precisamente. Olha, é verdade. Eu, por exemplo, não vi nem o Murta nem a Ana. Com a Ana, mas não nos chegámos a encontrar. Encontrei, como já te disse, o Zé Uva, o Rui Machado, ambos também orgulhosamente algarvios. Chegámos a tirar uma fotografia. Mas
foi uma mera casualidade, porque houve um dia em que eu tive que fazer um tratamento que só se encontrava disponível na aldeia principal, então sacrifiquei, entre aspas, o meu dia de folga para fazer a viagem à aldeia, ser tratado e voltar. E foi aí que encontrei alguns atletas e amigos. Mas a verdade é que sim, nota-se a ausência desse espírito, que é um bocadinho o espírito olímpico, que são atletas com quem tu falas ou trocas algum tipo de informação, com quem te reúnes e acabas por criar alguns laços de amizade de 4 em 4 anos, neste caso 5, não é? Foi um quadriênio a 5 anos. Mas que, por outro lado, o estar isolado desse... Eu chamaria-lhe um foco de distração, porque é sempre um foco de distração, porque há mais solicitações, há mais gente, as distâncias são maiores, perde-se muito mais tempo para fazer qualquer coisa, e portanto a Vila Olímpica principal, onde está toda a gente, é sempre um foco adicional de distração. E portanto, embora se perca essa proximidade e eu acho que é muito o espírito olímpico, que é o que se vive na Olímpica, quem ficou com nós em aldeias satélites ganha um bocadinho mais de serenidade de espírito, que nos permite estar mais concentrados, mais predispostos, mais serenos, focados na competição. José, e em relação a este 7º lugar na prova, que balanço é que fazes da prova e ao mesmo tempo como é que vê este resultado final? Olha, nós nunca o dissemos, mas entre nós, dupla, eu com o Jorge, tínhamos a fasquia de sair de lá com diploma, nos 8 primeiros. Analisando todas as equipas que estavam presentes, nós estabelecemos 13 equipas para o top 10, para o top 5 ou para o top 3. Portanto, havia 13 das 19 equipas, obviamente com mais ou menos chances ou mais ou menos experiência, mas tinham nível técnico para lutar por um top 3, se estivessem todos ao melhor nível todos os dias. Sabíamos também que há equipas que, só pelo facto daquilo se chamar Jogos Olímpicos, ter um helicóptero constantemente a sobrevoar e haver uma série de procedimentos e de licras e enfim, uma envolvência tão grande e de normas, de restrições, as pessoas perdem um bocadinho o rumo, perdem um bocadinho o foco, ou não sei, vão-se um bocadinho abaixo. Há sempre aquelas equipas que ficam um bocadinho aquém, são eliminadas. Portanto, dessas 13 há 3 ou 4 que são logo eliminadas da luta pelas medalhas, elas próprias, sem ser no decorrer da competição. E nós estávamos preparados para isso, do ponto de vista mental. Sabíamos que já no Rio tivemos esse tipo de foco, esse tipo de mentalidade. Infelizmente o resultado não nos foi favorável por outras coisas, e portanto nós fomos um bocadinho ambiciosos para nós próprios e com muito cuidadosos para aquilo que expunhamos à comunicação social às outras pessoas. Eu costumava dizer que, quando me perguntavam, pessoas conhecidas, eu dizia: fiquem atentos que nós vamos lutar pelos lugares da frente até ao fim, de modo a vos deixar emotivos, ou dar alguma emoção ao país até ao final, e pelo menos assim foi, não é? E a verdade é que conseguem aqui este diploma olímpico que naturalmente deixa não só o Algarve, mas o país inteiro orgulhoso. Mas para quem nos está a ouvir, para os nossos ouvintes, o que é afinal a Vela 49er? Como é que, assim, de uma maneira abrangente, podemos explicar a quem nos ouve o que é esta categoria da Vela, a Vela 49er? Olha, eu faço uma analogia rápida para quem nunca andou de barco ou para quem não tem ideia nenhuma. Nós andamos em pé, com os pés no barco e com todo o corpo fora dele, pendurados. O barco é um barco extremamente leve, com acelerações e travagens muito grandes, por ser muito leve, e com velocidades de ponta também muito elevadas. Em termos de equilíbrio, como andamos em pé, é mais ou menos as pessoas tentarem andar no tejadilho de um carro, agarradas por uns cabos, que não são fixos, portanto não é um cabo que eles tenham a possibilidade de fixar, são cabos móveis que são os que controlam as velas, mas em pé em cima do tejadilho do carro, entre os 0 e os 50 km/h, que é dentro de uma localidade, com as curvas. Espero que não seja assim que vocês treinem também, quando... Mas... É assim como muitas pessoas se sentem, alguns até velejadores, quando experimentam o nosso barco, nem conseguem andar a pé, caem
E por falar precisamente em treinos e também aqui saindo um pouco dos Jogos Olímpicos e falando no Algarve, aqui a parte da vela é uma das modalidades que há muitos praticantes no Algarve. Estando ligado também aqui à modalidade, como é que o José vê a adesão dos algarvios à vela? Olha, eu acho que vou ser um bocadinho mais abrangente do que a tua pergunta, Rafael. Eu acho que em termos estratégicos para o nosso país, não só para a nossa região, deveriam ser feitos investimentos cirúrgicos em modalidades-chave, que são modalidades que pela nossa tradição, pela nossa morfologia, porque não temos 2 metros, não temos a puxar no basquete a alto nível, portanto, por uma série de condições há modalidades-chave que deviam ser trabalhadas para potenciar a obtenção de resultados a nível olímpico. A vela é sem dúvida uma delas, não só pela geografia que temos no nosso país e pelo clima, mas também pela tradição. Obviamente, e agora para a tua pergunta, obviamente que eu, sendo algarvio, eu presto atenção, pode parecer estranho ou pode parecer raro, mas eu presto bastante atenção às regatas, às competições dos miúdos, que não os conhecendo, sei apontar meia dúzia de nomes dos miúdos de 12, 13, 14 anos que andam aí nas competições, que andam na frente. Portanto, o nome soa-me, eu vou lá, vou pesquisar, vou vendo, vou acompanhando. E obviamente tenho um carinho especial por ver miúdos do Algarve a ter sucesso. E portanto fico satisfeito, não só quando eles têm sucesso a nível nacional, como internacional, obviamente sendo do Algarve ou não, sendo portugueses, mas fico muito satisfeito quando vejo, por exemplo, a nossa região é uma região que já se fazia no meu tempo e continua a perdurar, um campeonato do Algarve, um campeonato regional, onde acontece uma prova por fim de semana em cada clube, e portanto isso dá uma rodagem, dá uma maior competitividade aos miúdos, aumenta-lhes a experiência, portanto é benéfico em toda a sua complexidade. E eu sigo também o número de participantes, que significa que a base da pirâmide, que deverá ser extensa, tem uma dimensão. Mas tem havido tem sentido um aumento ou nem por isso no que toca aos jovens que chegam à vela? Eu não sei explicar os fenómenos, ou todos os fenómenos que estão inerentes à maior adesão ou à diminuição da adesão num desporto como a vela. Mas sei que já houve um período mais negro, já houve um período maior, portanto, em que a base da pirâmide era mais numerosa, já houve um período mais negro, e acho que estamos em crescimento. A nossa modalidade, a vela, e no Algarve acho que estamos em crescimento. Acho que há diversos clubes a trabalhar muito bem. Eu conheço, não sei se diria todas, mas quase todas as pessoas que estão à frente deles, e sei que há muito boas pessoas a fazer um trabalho de mérito, porque nós olímpicos temos o destaque, mas aquelas pessoas que estão nos clubes todos os dias a trabalhar e que motivam os miúdos a voltar e a não abandonar e que lhes ensinam, tem um trabalho que foi o trabalho que foi feito comigo, em dada altura, tem um trabalho também preponderante na obtenção de resultados de excelência daqui a médio e longo prazo. José, muito obrigado por participar no Fair Play uma vez mais e muitos parabéns também uma vez mais pelo resultado conseguido nos Jogos Olímpicos. Obrigado, Rafael, e felicidades para o programa. Rui, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer por participar no Fair Play. Ora, durante este mês estamos a destacar todos os algarvios que estiveram nos Jogos Olímpicos e, nesse sentido, perguntar ao Rui como é que foi esta experiência em Tóquio. Boa tarde, obrigado pelo convite. Foi uma experiência única, como são certamente todas as participações nos Jogos Olímpicos. Eu fui na condição de treinador, do team leader da equipa do ténis, a acompanhar o João Sousa e o Pedro Sousa. Infelizmente não tive a oportunidade de ir como jogador. No ano que estava bem posicionado para ir, lesionei-me, não consegui ir aos Jogos de Londres, e por isso para mim foi de certa forma mais especial ainda, porque tinha ficado com essa pedra no sapato e agora consegui finalmente concluir este sonho, realizar este sonho de estar nos Jogos Olímpicos. E o Rui, sendo treinador e atleta,
e já referiu que acabou por viver estes Jogos Olímpicos mais no papel de treinador. Como é que foi viver precisamente desse lado? Ou seja, não estar ali na ação, mas ao mesmo tempo estar ali de perto a acompanhar o João Sousa e também o Pedro Sousa. E o Pedro Sousa. Na verdade, essa tem sido a minha vida nos últimos 5 anos, desde que me retirei. Por isso já estou bem habituado. No início foi diferente, não é? Foi uma fase de transição, mas agora já estou bem habituado a este papel. Eu acho que todos os treinadores sentem que a parte do trabalho deles está ali, poderem estar nos Jogos Olímpicos, poderem que os seus jogadores estejam a participar. Eu trabalho diretamente com o Pedro Sousa, por isso aquela conquista do Pedro como atleta também tem a minha ajuda, e sou selecionador nacional, portanto por isso fui como treinador dos dois. Na verdade, é sempre um momento especial, toda a envolvência, toda a convivência que podemos ter, a partilha com outras modalidades, sobretudo é isso que nós não estamos habituados, é partilhar os momentos com outras modalidades, com outras realidades, com outros treinadores, e por incrível que pareça, nós aprendemos muito com outras modalidades, com os outros treinadores, com os outros, porque dão-nos feedbacks diferentes, realidades diferentes, mas que nos fazem pensar, que nos fazem abrir um bocadinho a nossa mente. E como é que também foi esta experiência para o Pedro, porque foram os primeiros jogos dele, certamente também foi uma grande oportunidade, apesar de, como sabemos, estes Jogos Olímpicos acabaram por ser diferentes devido à pandemia. Sim, não houve público, isto tem sempre um papel muito importante, o público, que está muito próximo do jogo, anima muito os jogadores. Neste caso não houve público, mas tem sido já é hábito no último ano e meio. Mas foi uma experiência única, provavelmente mais para o Pedro porque era a primeira vez, mas eu senti que o João Sousa também desfrutou muito da experiência de participar nos Jogos Olímpicos. Esportivamente não correu muito bem, obviamente estamos a jogar num torneio muito exigente, muito difícil, ao mais alto nível, não correu muito bem, mas o que eu acho que o espírito olímpico é mesmo esse, é participar, fair play, a dar o máximo, representar Portugal da melhor maneira, com dignidade, e acho que isso foi conseguido. Era mesmo isso que eu ia perguntar ao Rui, porque o Pedro e o João acabaram por sair na primeira ronda do torneio no que toca às duplas, e depois também o João a competir individualmente, mas acabaram por sair desiludidos por acabar por sair tão cedo do torneio olímpico. Uma derrota é sempre uma desilusão, não podemos esconder, mas na verdade nem o Pedro nem o João chegaram aos Jogos Olímpicos no melhor momento de forma das suas carreiras, e isso eles são conscientes, por isso de certa forma era difícil ser naquela semana que iriam romper, digamos, aquele momento da carreira, porque é uma semana muito especial, uma semana com grande envolvência, por isso é que os atletas tentam se preparar ao máximo para chegar a bem àquela competição. O ténis tem muitas competições, não é a única competição importante, por isso os atletas não estão totalmente focados só naquela semana, como noutras modalidades, mas obviamente é uma competição muito importante e eles tentam estar ao máximo. Não foi possível chegar às melhores condições, não foi o que foi, portanto, mas quanto à experiência para todos, acho que foi muito positiva. E estamos a falar também de um calendário, vocês têm um calendário com muitas viagens e acaba por ser um calendário apertado, e por isso é que também acabaram por haver alguns atletas, os principais que nós associamos no mundo do ténis, que falharam estes Jogos Olímpicos, e também podemos ligar se calhar ao facto dos jogos não oferecerem qualquer ponto ATP, mas ainda assim, porque é que vocês fizeram questão de estar presentes nos Jogos Olímpicos? Nos últimos anos, os jogadores, desde que eu me lembro, os jogadores portugueses têm tido sempre, desde que eu jogava, e têm tido sempre uma grande responsabilidade e um grande sentimento patriótico. Têm sempre estado disponíveis para representar Portugal, seja na Taça Davis, nos Jogos Olímpicos, em todas as competições quando são chamados. Acho que o Portugal tem chamado mais alto e eles estão sempre disponíveis. Na verdade eu penso que é isso que faz a diferença, quando se sente o país, quando se quer representar, quando se tem orgulho em representar Portugal, e isso tem sentido nos jogadores. Portanto, acho que nunca houve, da parte dos jogadores portugueses, nunca houve dúvidas
se iriam representar ou não. Aproveitar também a oportunidade de falar com o Rui para perguntar como é que o Rui vê o panorama atual do ténis no Algarve, sendo que temos jovens como, por exemplo, a Bárbara Brito, que lidera o ranking sub-14 de ténis, e o Daniel Marincas, que se sagrou vice-campeão nacional de sub-16. Portanto, temos aqui alguma juventude com potencial. É verdade. Nós ainda há 2 dias tive a oportunidade de ver o Daniel jogar em Lisboa, no grande central do Jamor, neste corte tão especial. E eu trabalhando na Federação, sendo o coordenador técnico da Federação, obviamente não devo puxar mais pelos algarvios, mas há sempre aqui um lado meu que tenho sempre um enorme prazer quando vejo algarvios a ganhar e a terem bons resultados. Gostava muito que saísse um profissional do Algarve. É difícil, mas é difícil para o Algarve e para Lisboa e para o Porto, é difícil para todos, porque é muito exigente. Gostava muito, obviamente, pronto, sabemos que nós temos que nos rodear dos melhores para evoluir, e há que fazer um bocadinho um esforço muitas vezes de ir ao encontro desse nível, desse envolvimento, não é? E que muitos jogadores o fazem. Eu fiz quando fui viver para a Espanha, alguns vão viver para outros centros, alguns continuam a viver nas suas terras, onde nasceram, mas vão passar algumas semanas para treinar em alguns sítios à procura desse nível. Acho que isso é importante e eu gostava muito de ver um algarvio aqui mais profissional. Vamos torcer para isso. Rui, muito obrigado por participar no Fair Play. Também muitos parabéns por este sucesso no mundo do ténis. Obrigado pelo convite. Obrigado.